A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, eu venho, através desse vídeo, fazer esse testemunho, trazer esse testemunho, melhor dizendo, porque eu passei por isso e eu tenho, aleluia, gabarito para falar desta parte que eu tive na minha vida, mas que já faz alguns anos que já se encerraram por causa do amor do nosso Pai, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Faço esse vídeo porque eu sei que tem muitos irmãos que ainda estão passando por esta situação. E como eu passei, aqui vai, através do meu testemunho, algumas dicas para se livrar deste mal no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E no decorrer do testemunho, os irmãos vão entender a profundidade a qual eu cheguei no nome de Jesus. Primeiramente, farei uma oração para entregar este vídeo nas mãos do Senhor e as minhas palavras, para que fique registrado no livro das obras, aleluias, que são, aleluia, escritas pelos anjos do Senhor. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, maravilhoso Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu santo nome sobre todos os céus, sobre toda a terra e sobre todo o universo, e também sobre todo o inferno. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar alcançando através deste vídeo, Senhor, corações que estão, meu Pai, aleluia, precisando da libertação desta parte. Meu Pai, no santo nome de Jesus, a qual acomete o nosso corpo, que é morada e templo do Espírito Santo, para que, meu Pai, no nome de Jesus, o Senhor venha reinar poderosamente com a sua mão, com o seu poder, com a sua majestade, na vida deste irmão, dessa minha irmã, no nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha, meu Pai, aleluia, ajudar esse irmão a se purificar, porque eu sei, meu Pai, que para o Senhor nada é impossível, diz a palavra do Senhor, pela boca do teu santo Filho Jesus Cristo, meu Rei, meu Salvador, nosso Rei, nosso Salvador. Senhor, eterno Criador de todas as coisas, trabalhe agora através dessas palavras deste teu servo. Meu Pai, no nome de Jesus, a qual um dia descerá a sepultura, mas, meu Pai, aleluia, se esforçando para alcançar a salvação, irá para o céu. Tem misericórdia de nós, Pai, no santo nome de Jesus. Assim eu já te agradeço pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, meu testemunho começou assim. Essa minha fase dessa prostituição começou assim, quando eu tinha 16 anos de idade. Antigamente nós sabemos que não tinha celular, não tinha televisão, tinha televisão, mas nem todo mundo tinha. Tinha telefone, mas nem todo mundo tinha. Glória a Deus, porque a tecnologia avançou de 2000 para cá, né? E nesse tempo, quando eu tinha 16 anos, não tinha tanta tecnologia assim, não era tão avançado assim. Glória a Deus. Mas, né, a nossa vida na rua era diferenciada, de brincar na rua, e etc, etc. Era diferente, não tinha tanta violência como hoje. Eu devia ter, mas não era tão informado como hoje, tão informatizado assim, tanta informação de televisão como nos dias de hoje. Glória a Deus, que sempre o mal imperou. Aleluia. E certo dia um amigo meu que tinha uma condição boa, os pais, né, tinham uma condição boa. Não me lembro o que o pai era, o que a mãe era, não me lembro. Mas tinha uma condição boa, tinha tudo dentro de casa, esse meu colega, né? Eram três dessa família, de uma ótima condição. E este meu amigo me convidou, não somente a mim, mas eu, mais uns dois colegas, né? Mais uns três colegas, ele mais o irmão dele, e nós fomos para a casa dele, porque os pais dele haviam viajado e ia ficar 3 dias fora, né? E aí a gente já vê a mão do Satanás, né? Porque nenhum de nós conhecíamos Jesus, nenhum de nós havia ouvido falar de Jesus. Nesse período a igreja já não saía na rua para pregar, como nos tempos antigos. Então este meu amigo, né, entre aspas, né, colega, ele nos convidou aí na casa dele, falando que a gente ia ver um filme.
Só que ele não falou que tipo de filme que nós iríamos ver. Aleluia. E assim nós chegamos na casa dele, nós entramos. Foi aí que a gente viu como é que era a casa dele, cheio de coisas boas, né? Cheio de, de aparelhos, tudo bom do melhor. E nós fomos lá exatamente para o quarto dos pais dele, onde tinha uma televisão colorida, boa, e tinha também um, um aparelho daqueles que tinha de fita cassete, né? Que eu esqueci agora. Esqueci o nome daquele aparelho que colocava fita cassete. Eu esqueci o nome agora no momento. Vocês vão lembrar aí. Se não me engano era videocassete, né? Tinha videocassete lá, que era um aparelho que a gente alugava as fitas antigamente nas locadoras, né? E a gente levava essa fita para casa, assistia o filme, depois a gente entregava e pagava um certo valor. Hoje em dia acabou isso. Glória a Deus. Ele tinha isso na casa dele, né? E infelizmente, né, para a desgraça nossa, esse filme que ele ia colocar era um filme adulto, um filme de prostituição, né? Um filme profano, um filme, né, de mulheres com homens que não conheciam Jesus também. E nesse filme ele foi colocado, o colega não havia falado para nós, e nós começamos a ver esse filme. E ali, né, eu sei, tenho certeza disso, que foi como foi meu primeiro pecado, né? Foi ali, não quero dizer que que eu não pecava e todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Só que ali foi um pecado que eu me tornei viciado naquilo. Foi ali com 16 anos, eu não conheci Jesus, como já disse. E nós assistimos aquele filme do início até o final. Eu não me lembro quanto tempo foi, mas foi 2 horas. Isso impactou a minha alma, meu espírito, meu corpo. Não só também, como também dos meus amigos, né? Glória a Deus. E depois daquele filme ali, isso ali ficou na minha cabeça. Ficou muito tempo na minha cabeça aquela prostituição. E ali eu comecei a buscar ver mais dessa, dessa prostituição. Comecei a ver mais dessa imoralidade. E assim eu fui crescendo, continuando vendo. E eu acabei entrando na prática da masturbação, a qual eu não me agrado. Hoje, né, não pratico mais, não me agrado de lembrar hoje. Glória a Deus, dessa imundícia. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus. Glória a Deus. E assim eu fiquei por muitos anos, 2016, 17, 2018, 2019. Aliás, dos 16, 17, 18, 19, 20 anos, 21, 22. Com 22 anos eu conheci Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje eu estou com 39 anos. Glória a Jesus. Conheci Jesus com 22 anos, mas só conheci Jesus. Confessei Jesus, se eu não me engano, com 23 anos de idade. Mas ainda nessa prática imoral, nessa prática, né, de assistir esses filmes e também na prática da masturbação, né? Eu não gostava, graças eu dou a Deus, de ir em prostíbulos e procurar prostitutas, porque eu estava viciado era nisso. Para mim era mais prazeroso fazer isso sozinho do que ir atrás das prostitutas. Glória a Deus, eu agradeço a Deus firmemente, porque estaria entrando em situações piores ainda. Glória a Jesus. E o tempo foi se passando. No ano de 2010, glória a Deus, eu conheci verdadeiramente a Deus quando me deram a Bíblia para ler. Glória a Deus, eu já dei esse testemunho aqui de como eu, né, cresci no poder de Deus. Glória a Deus. E no ano de 2010, ali não me lembro a idade que eu estava, mas só fazia as contas, de 16 anos, né, até 2010 ali, então foi o tempo, eu não me lembro a idade, mas não importa. Importa que eu estava lá naquele vício, então eu comecei a ler a Bíblia em 2010, eu tinha esse vício, estava com esse vício em mim, de ver e de praticar essas obras imorais diante do Senhor. Glória a Deus. E assim eu comecei minha jornada da leitura da palavra. E para testificar nesse livro, eu vou ler algumas palavras aqui do Senhor.
Eu vou no livro de 1 Pedro, aliás, de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até 11. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até 11. Está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, de conhecimento de Deus, eu não tinha conhecimento de Deus. Eu só consegui largar a prática quando eu comecei a conhecer a Deus. Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida pela piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelo conhecimento, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, caindo na concupiscência desse pecado que há no mundo. Mas Jesus Cristo, me dando conhecimento, eu consegui me livrar e vocês vão entender mais à frente. Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele em quem há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, vendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Né? Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação de eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós ganhamos conhecimento, nós temos que praticar esse conhecimento buscando ao Senhor, né? Porque um dia nós caímos na prática do mundo, a prática mundana, mas o nosso irmão Pedro nos auxilia a crescer, né? E fazendo isso, crescer na graça e no conhecimento de Deus, a qual eu vou ler agora, o próximo livro, glória a Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E assim me ajudou, né, na leitura da palavra a sair desse pecado terrível, e eu vou continuar daqui a pouco narrando. Glória a Deus. E aqui mesmo em 2 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3. No versículo 18 está escrito. Olha aqui. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então aqui, mais uma vez, se confirmando, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia em 2010, a qual eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Então aqui eu comecei a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Lembrando que eu ainda caía na prática desse pecado. Eu ainda não havia largado a masturbação e nem os filmes adultos, imorais, corruptos da nossa alma. E Romanos, agora eu vou no livro de Romanos. Glória a Deus. Eu poderia dar muitas outras escrituras aqui, mas eu me atentei especialmente a essas. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, do 1 até o 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, sim, vamos permanecer no pecado só porque estamos na graça? De modo nenhum. E continua aqui, de modo nenhum. Nós, que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos agora, então eu já estava querendo me levar daquele pecado, pois eu ainda não estava morto para aquele pecado,
mas hoje eu estou morto para este pecado e não quero mais viver nele, não quero voltar nele porque Deus já me libertou. Vocês vão entender. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então hoje eu vivo em novidade de vida. Eu fui batizado com Cristo. Quando eu fui ali imergido na água, levantei aquele homem velho, ele morreu. Hoje em dia eu vivo, aleluia, um novo homem, vivendo em novidade de vida, e não mais aquele velho homem corrupto, cheio de imoralidade e cheio de pecado. E agora nesse mesmo capítulo de Romanos, que é o capítulo 6, né, do versículo 16 até o versículo 19. Vamos ler também. Romanos capítulo 6, do versículo 16 até o 19. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou seja, Jesus Cristo, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está perguntando. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Quando eu comecei a ler a palavra, o Espírito Santo começou a trabalhar comigo. Não foi ninguém que me ensinou, eu me dediquei sozinho durante 2 anos e 8 meses à leitura da palavra, firme e forte, sem ninguém me ensinar. E assim o Espírito Santo estava me guiando. E 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glória a Deus. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Glória a Deus. Então, um dia eu estava apresentando o meu corpo, a minha alma e meu espírito para a imundície. Hoje eu estou apresentando meu corpo, aleluia, para a justiça e para a santificação. Glória a Deus. E mais uma escritura para encerrar, que está no livro de Romanos, capítulo 4. Melhor dizendo, perdão, Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 até o 16. Hebreus 4, 14 até 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmeza a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Vocês vão entender como eu cheguei perante ao Pai poderoso com confiança para ser liberto deste pecado no poderoso nome de Jesus. Então, eu comecei a ler a Bíblia em 2010, aleluia, porque eu ganhei a Bíblia de um homem que tinha um coração muito bom, e ele me indicou a ler a palavra, e eu peguei a palavra e comecei a ler. E assim fiquei 2 anos e 8 meses lendo a palavra, porém eu ainda praticava os atos. Nesse período eu jejuava muito, nesse período eu orava demais, aleluia, mas mesmo assim eu caía nesse pecado. Eu já era usado por Deus, eu já vi os demônios materializados, eu vi os demônios aparecendo no mundo espiritual. Eu conseguia, aleluia, vê-los, eu conseguia prendê-los em batalha espiritual, em guerra espiritual. Porque, meus irmãos, vocês vão entender como, aleluia, aleluia, eu me libertei definitivamente disso. Porque eu lia a palavra, eu jejuava, mas mesmo assim, quando eu estava sozinho, a pombageira vinha e sussurrava no meu ouvido, falava que era só mais um pouquinho, eu caía. Mas sabe por quê? Porque eu ainda não entendia de batalha espiritual, eu não entendia de guerra espiritual. Então, meus irmãos, eu orava ao Senhor para me ajudar, aleluia, a conhecer. Quando eu via ali na Bíblia sobre guerra, sobre batalha espiritual, quando eu via ali o livro de Efésios capítulo 6, eu orava porque como Deus não permitia eu voltar mais para o exército, então eu falava para Deus na minha oração, deixa eu ser,
aleluia, um comandante celestial, deixa eu ser um guerreiro no seu reino, só que eu não entendia, aleluia, que existia realmente armaduras espirituais, eu não sabia disso, eu só orava pedindo para ser um guerreiro, para ser um soldado celestial, glória a Deus, aleluia, e Deus, pela sua infinita misericórdia, começou a me dar direções, aleluia, de livros de batalha espiritual, de guerra espiritual, livros de, 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 de servos deles que viveram em alto nível de batalha espiritual, de guerra espiritual. Então foi aí que eu comecei a ser levado, aleluia, a alguns livros a qual eu li, e nesses livros eu comecei a ver, aleluia, o quanto é sério ser um servo de Deus. Eu comecei a reparar que esses meus irmãos, esses nossos irmãos, aleluia, que viveram com Deus assim, em alto nível de batalha espiritual, eu comecei a ver, porque eu li um livro, o primeiro livro que eu vi de batalha espiritual, que eu ouvi, eu não li, eu ouvi no YouTube, foi Eles Veio para Libertar os Cativos, da Rebeca Cabral. E quando eu li esse livro, eu vi, aleluia, que não era brincadeira, eu vi que não poderíamos brincar de ser crente, ali, mesmo caindo assim, nesses pecados de ver esses filmes adultos ainda, e praticar a masturbação, né? Eu estava ali sendo usado por Deus, lendo a palavra de Joana, mas eu não conseguia me libertar disso. Foi quando Deus começou, como eu já disse, me dar essas direções de livros de batalha espiritual, de guerra espiritual. E quando eu ouvi esses livros pelo YouTube, eu ouvi esse livro primeiro, Ele Veio para Libertar os Cativos, que é muito forte, aleluia. Todas as orações que a irmã Rebeca Brau, aleluia, ela mandava fazer, eu fazia em casa. Se era oração para libertar de marido espiritual, de sonhos espirituais, eu fazia. Eu parava, eu ouvia o que ela falava, eu dava pausa e eu repetia. Aleluia, assim Deus foi me libertando de alguns pecados, Deus foi me libertando de algumas coisas que eu também tinha. E eu, através desses livros, eu comecei a ver outros livros e toda a oração que tinha que é para fazer contra as forças, todo o pecado que era na minha alma, todo o pecado que era no meu espírito, todo o pecado que era no meu corpo, eu comecei a fazer essas orações através desses livros e assim estava começando a vir a purificação, porque eu jejuava muito, irmãos, eu jejuava 3 dias de jejum, sem beber, sem comer nada, eu ficava quase uma semana comendo uma refeição e jejuando, o restante sem comer, sem beber, comia uma refeição, aleluia, bebia água e depois voltava de novo, mas mesmo assim eu caí nesse pecado. Glória a Deus, eu era usado, eu ia para a rua, orava as pessoas, né, levando comida, orava pelas pessoas, elas manifestavam, elas caíam endemoniadas, a ponto que trazia até inveja de algumas pessoas, aleluia, mas eu estava tão na graça que eu não esquentava para isso, glória a Deus, até hoje eu não esquento para isso. Sofri uma perseguição também por causa disso, porque eu fui levar comida com o pastor, e toda vez que eu orava somente fazendo assim, ó, sem tocar nas pessoas, ela manifestava, eu caía no chão, aleluia, mas eu caía ainda nesse pecado, ainda de quando eu estava sozinho, era onde que eu caía, era só quando eu estava sozinho, glória a Deus, mas eu continuei vendo livros, comprando livros de batalha espiritual, de guerra espiritual, e fazendo todas as orações que tinham ali, glória a Jesus, mas, aleluia, eu estava sendo purificado ainda, isso demorou um tempo, louvado seja o nome santo do Senhor, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, foi o período que eu fiquei de 2010 até 2013, setembro de 2013 foi o período, mas mesmo assim eu ainda caía nesses pecados, até que, até que um certo dia, de tanto ler a palavra, de tanto jejuar, de tanto ser usado pelo Senhor, e eu sei que ser usado não significa que eu vou entrar no céu por causa disso. Vale eu não se arrepender mesmo de corpo, de alma e de espírito, andar na santa doutrina do Senhor, para eu ver só. Aleluia. E eu ali tendo várias revelações de sonho, né? Porque o Pai começou a me usar em revelações de sonho, me arrebatava em outras dimensões, me arrebatava fora da terra. Eu via o futuro, aleluia, via o futuro das pessoas, o futuro que vai acontecer nessa terra, que não vai ser nada bom. Glória a Deus, pedras que vão descer do céu, aleluia, coisas terríveis, aleluia. O arrebatamento da igreja, e eu estava ali ainda caindo nesse pecado. Glória a Jesus, aleluia. Isso significa, isso prova que Jesus, isso prova, aleluia, que muitos naquele dia vão chegar diante do Senhor Jesus e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos, nós libertamos, nós ressuscitamos mortos, nós levamos comida, nós levamos roupa, em teu nome nós fizemos isso, nós pregamos a palavra, aleluia, mas não saiu do pecado. Eu estava nessa condição, hoje eu não estou mais nessa condição, mas também eu tenho que continuar pelejando, eu não posso me engrandecer dizendo que eu já estou salvo. Naquele período eu tinha certeza que eu estava para condenação, por mais que eu era usado, porque quando eu lia a palavra, quando eu jejuava, e quando eu praticava o ato, quando eu via, depois eu ficava abatido, porque eu já era cheio do Espírito Santo, eu ficava abatido, eu ficava me chorando, aleluia, porque eu sabia que eu tinha caído nesse pecado novamente, e que isso desagrada ao Senhor.
Glória a Deus, isso desagrada muito ao nosso Pai. Então, meus irmãos, aleluia, aleluia, até que um dia, de tanto ler livros de batalha espiritual, como fazer todas as orações de libertação, até que um dia eu cheguei numa oração bem simples diante do Senhor, aleluia, glória a Deus, e eu fiz exatamente o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Então já havia pedido muitas vezes em oração, Senhor, me liberta disso, me liberta disso. Quando eu levantava, eu caía, era usado, meu irmão, era muito usado, eu ganhei muitos dons do Senhor, e até hoje eu tenho esses dons pela misericórdia dele, pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Eu sei que é emprestado para mim, mas eu ainda caía, até que um dia eu cheguei, aleluia, bem simples, irmãos. Nesse período eu já morava sozinho, não era casado ainda, glória a Deus. E eu cheguei numa oração sincera, uma oração reta diante do Senhor. E eu me coloquei de joelho e falei assim, Pai, até hoje eu me lembro, aleluia, talvez eu não me lembro tudo que eu falei, mas o que eu lembro é isso aqui, Pai. Se o Senhor não me ajudar a me libertar desse pecado, se o Senhor não me ajudar a me libertar desse pecado, eu prefiro viver no mundo do que viver com esse pecado na presença do Senhor. Eu volto para o mundo do que ficar nesse pecado. Se o Senhor não me ajudar, eu volto para o mundo. Mas se o Senhor me ajudar, agradeço ao Senhor, ficarei com o Senhor. Foi uma oração assim, bem rápida, uma oração simples, eu acho que não demorou nem um minuto. E eu me levantei, glória a Deus. E se passaram mais 6 meses, o Senhor da glória, o nosso eterno Pai, no nome de Jesus, me purificou desse pecado. Porque eu não voltei mais às práticas de ver, aleluia, essas porcarias desses filmes adultos, né, que contaminam nossa alma, nosso espírito e também o nosso corpo, e parei de fazer a prática, aleluia, desses atos. Eu quero lembrar também que enquanto eu ainda praticava, eu ia deitar depois de ter praticado isso, mesmo jejuando e orando, eu sentia o demônio pombagira, ele deitava comigo na cama onde que eu deitava, aleluia. Quando eu acordava e abria os olhos, eu via a cama afundando, porque o demônio saindo assim, ó, pesado, era um demônio bem pesado, a ponto de afundar assim, ó, o que eu tô fazendo aqui, ó, afundar os pés assim, eu vi os pés afundando, saindo da cama, e era o demônio pombagira que se deitava comigo, e quando eu estava deitado, ali nas minhas costas eu sentia ela passando a mão como se estivesse fazendo um carinho em mim, porque eu estava agradando através desses pecados, aleluia, esse demônio pombagira. Eu estava agradando mesmo sendo usado pelo Senhor, mesmo tendo unção, mesmo tendo autoridade, a ponto, irmão, de apontar assim as pessoas caírem. Glória a Deus, porque eu jejuava muito, orava muito, lia muita palavra e adorava a Deus o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, adorava a Deus, orava, jejuava, passava a noite orando, glória a Deus, mas eu caía nesse pecado e esse demônio vinha se deitar comigo. Eu tinha muitos sonhos de moralidade, de ter relações, aleluia, com mulheres, com uma, duas, três mulheres, aleluia, com mulheres de outras nacionalidades, sonhos terríveis, aleluia. Por quê? Porque eu ainda estava nessa prática, aleluia, aleluia. Eu agradeço a Deus hoje, porque eu fui liberto naquela simples oração, aleluia, já faz uns anos que eu estou liberto disso. Então, se você quer ser liberto disso, você vai ter que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você vai ter que aprofundar um pouco mais a sua busca, como eu fiz. Eu comecei a buscar coisas profundas. Eu comecei a pedir ao Pai para me libertar, me dar coisas mais poderosas, mais que me levasse, aleluia, aleluia, a ser realmente livre disso, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E através de muita leitura de batalha espiritual, de livros de batalha espiritual, ele veio para libertar os cativos, vasos para a honra, a maldição não quebrada. Aleluia, a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, né? Daniel Mastral, no tempo que, aleluia, que ele ainda estava realmente, né, num nível de batalha espiritual muito alto, os Filhos do Fogo e muitos outros vídeos que eu assisti naquele período, que eu não me lembro aqui, né, de batalha espiritual. Depois comecei a ouvir experiência, glória a Deus, e assim o meu corpo, minha alma, meu espírito foi respondendo, né, ao chamado de Deus, respondendo às coisas de Deus, e hoje, pela misericórdia do Senhor, estou liberto disso, porque este era o meu pecado de estimação. Se esse é o seu pecado de estimação, o Senhor pode te ajudar se você crescer na graça e no conhecimento de Deus e com sinceridade querer conhecer mais de Deus, porque a Bíblia fala para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus.
crescer na graça e no conhecimento de Deus. Na graça a gente não pode permanecer no pecado. E no conhecimento de Deus é você continuar se aprofundando no conhecimento, na leitura da palavra. E tudo que Deus te indicar para ler. Tudo que Deus chamar você para ler. Se Deus fala, pega aquele livro e lê, você pega aquele livro e lê. Se Deus fala assim, pare nesse vídeo, você está no teu celular no YouTube. E Deus fala, pare nesse vídeo e assiste. Você assiste. Porque foi assim comigo e até hoje é assim comigo, quando eu peço uma orientação ao Senhor, ou Ele pode falar diretamente comigo, ou Ele pode usar um servo dEle, ou Ele pode usar um vídeo, ou Ele pode usar até um livro. Glória a Deus, porque hoje eu continuo lendo alguns livros, eu sei, eu coloco na balança o que eu vou ler, o que eu não vou ler, porque eu sei que tem livros que podem tirar-nos da direção e a gente pegar uma seta. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quer se livrar disso? Aleluia, você precisa se esforçar. Outra coisa que ajudou muito na minha libertação disso foi começar a andar na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Isso conta sim, isto conta. Eu comecei, aleluia, a andar, aleluia, na doutrina. Isso contou também porque um corpo santificado os demônios não querem. Uma alma santificada os demônios não querem. Aleluia. E um espírito santificado os demônios não querem mais. E hoje, glória a Deus, graças a Deus, aleluia, os demônios não têm mais nada em mim, eu não tenho mais nada com eles, glória a Deus. Essa parte já se desfez há muitos anos, eu não me lembro nem quantos anos já se faz. Hoje dá nojo só de pensar nisso, porque eu fui um desses pecadores, mas hoje Deus me libertou e me, aleluia, purificou. Glória a Deus. Então, que esse vídeo sirva para alguém, aleluia, que tem como sim sair disso, porque eu sei que tem muitos irmãos que ainda caem nisso. Então, quando o pecado é praticado no corpo, é pior ainda. Para se livrar desse pecado que é praticado no corpo, é pior ainda. Tem uns pecados que não é praticado no corpo, que a Bíblia fala, mas tem um pecado que é praticado no corpo e que é pior ainda. Então, se livrem disso imediatamente. Cuidado também com a prostituição, né, que está usando o seu corpo a uma mulher, né, diretamente. Cuidado também com o tal do namoro, a fornicação dentro do namoro, aleluia, no amigado, a fornicação no amigado, e cuidado com o adultério, porque isso traz, aleluia, uma grande brecha no corpo, na alma, no espírito. Amém, meus irmãos? Então, que todos fiquem com este vídeo, no poderoso nome de Jesus. Eu sei que através deste vídeo alguém vai ser alcançado e liberto deste mal. Jogue esse mal fora como se fosse um lixo. Ora ao Senhor, aleluia, e pede a sua grande e poderosa ajuda. E tudo que você vê de oração que pedirem para você fazer, para se libertar do mal, do mal na alma, no corpo, no espírito, faça. Foi o que eu fiz e Deus me libertou no nome de Jesus. Amém? Deixa essas palavras para, né, aquele que assistir este vídeo no futuro, no nome de Jesus. Eu também passei por isso, né, esse vício da masturbação e dos filmes adultos, esse pecado terrível que consome a nossa alma. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quero deixar aqui no final, hoje o meu leito é santo com a minha esposa, é um leito santo, santo. Não é um leito profano, tem que tomar cuidado os casais também no seu leito. Amém? É um leito santo, 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 santo para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Aleluia.